como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham. E tudo que ele faz prosperará. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua presença mais uma vez, nesta noite, para ministrarmos a tua palavra. Venhas me usar apenas como instrumento na tua presença, meu Deus. Que tudo aquilo que vier sobre as nossas vidas a partir desse momento, no decorrer dessa mensagem, ela venha da tua parte sobre as nossas vidas. Me usa apenas como instrumento nas tuas mãos, meu Deus, para que a excelência e a glória dessa palavra venha de ti sobre nós. Ao encher a minha vida, alcance a vida de todas as pessoas que estão no templo, daquelas que me assistem ao vivo, daquelas que vão assistir esse culto gravado em qualquer tempo e qualquer momento. Que o poder da palavra é o mesmo sobre as nossas vidas. É isso que eu quero que aconteça para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Por gentileza, se assente, assentando-se, aplaude e glorifique o nome do Senhor. Pode ser mais forte essas palmas. Quando nós falamos que é como uma árvore plantada à beira das águas correntes, nós estamos falando de quem? Estamos falando de pessoas que se decidiram pelo poder da palavra de Deus. Esse Salmo 1 é maravilhoso. O versículo 1 fala assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, quando nós falamos que é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, nós estamos falando de nossas vidas em referência ao poder da palavra de Deus sobre nós. Isso é muito importante. E o mais importante, quando o salmista faz essa comparação da vida do ser humano com uma árvore, nós precisamos entender que o importante de uma árvore não é o que nós enxergamos. O importante de uma árvore são as suas raízes. As raízes irão determinar a saúde da árvore, como ela está se comportando. Você há de convir comigo, e todos nós. Tem algumas árvores que mostram isso muito bem, né? Quem já observou onde tem plantado ipê? É aquela árvore que passa o tempo inteiro meia feia, né? Mas quando chega na hora de florir, que você vê aqueles ipês amarelos, aqueles ipês brancos, aquela coisa linda. Mas tem uma parte do ano que não tem flor, e nem por isso a árvore está morta. Essa comparação que nós vamos fazer nesta noite, nós vamos falar das nossas vidas a respeito dos momentos difíceis que nós enfrentamos. E quando nós enfrentamos momentos difíceis, nós temos que estar com as nossas raízes aprofundadas no poder da palavra de Deus. E quando nós estamos com as nossas raízes, com a nossa fé aprofundada no poder da palavra de Deus, nós iremos dar fruto no tempo certo, e as nossas folhas, as nossas intenções, as nossas pretensões não vão mudar. Nós teremos um foco, nós teremos um caminho para seguir, e esse caminho será abençoado, e nós não iremos sair dele. Amém? Amém, irmãos? Quando nós temos uma árvore com raiz profunda, pode passar por adversidade, isso não irá afetar a saúde desta árvore. Nessa série nós vamos falar muito sobre a importância das raízes profundas. Quantas pessoas que têm desistido de serem o que Deus sonhou para elas, por não conseguirem passar por momentos ruins, pressão e tristezas. Quando tem uma árvore com raízes profundas, elas... Esqueci de novo. Ô, Moisés está aqui dentro? Moisés. Pega aquelas fotos e leva lá para o Zé para mim. Você apagou? Vocês acham que a gente deve dar cada um coloque na cabeça do Moisés? Quem concorda, levanta a mão. Você teve sorte, Moisés, o povo te ama. Eu estava vendo agora à tarde. Nós tivemos uma experiência essa semana
E foi assim a experiência. Nós alugamos a casa, né? Aqui do lado. Câmera. WhatsApp Imagens. Aqui. Moisés, vem cá. Você que é o pai da criança. Já que você apagou tudo, né, Moisés? Obrigado, Wilson. Leva essas fotos lá, vê se eles conseguem jogar aqui, para me mostrar uma coisa para vocês. Nós alugamos a casa aqui do lado, estamos preparando ela para a gente passar toda a estrutura do ensino infantil para lá. Os adolescentes e os juniores também. A casa do lado e a casa do fundo. Estamos numa batalha muito grande, porque é tudo muito apertado para fazer, mas nós vamos conseguir terminar. E aqui na frente nós vamos fazer um espaço que vai ser muito bacana, depois você vai entender melhor o nosso plano. E tinha algumas árvores, alguns pés de fruta, um pé de jabuticaba, aí o cara cortou em volta, tirou, e tinha 2 palmeiras, uma maior e outra menor. A menor eu não sei quem pediu, falar, se você conseguir tirar, vai embora. Aí o Moisés pegou isso daí para fazer, essa semana começou a cortar em volta. Aí o dia que eu vim aqui, eu tenho andado um pouco meio de repouso, que a saúde já não é mais a mesma, né? Vai ficando velho, uma desgraça, então, graças a Deus eu estou melhorando. Até Jesus voltar, eu pretendo estar acabado para ir para o céu. Não se preocupa com a carcaça, não, que isso tem feito muita força. Eu vim aí, e ele falou, pastor, venha cá. E se eles conseguirem transferir essas imagens, vocês vão ver. A palmeira, ela estava sólida, você não consegue mexer com ela. Aí ele começou a cortar em volta. E quando ele começou a cortar em volta, tinha muitas raízes pequenas, expandindo pelas laterais. E deu um trabalho danado cortar todas aquelas raízes. Mas quando cortou aquelas raízes, a árvore ainda não saiu, porque a raiz maior estava para baixo da terra. Aí quando eu vi aquilo, que eu já venho pregando esses dias sobre enraizados, eu fiquei olhando e falei, cara, interessante. E Deus falou com Moisés e depois ele está acompanhando essa sequência de mensagens. E depois falou no meu coração quase que a mesma coisa. Deu certo lá? Quem é que está lá no computador? Hã? Obrigado, viu, Moisés? A próxima vez que você me mandar coisa importante, você não apaga. E o povo aqui ama muito você, viu? Que por mim dava uns cloques. Ô Zé, conseguiu pôr a foto aí? Olha como que é interessante, né? A árvore, a gente não conseguia mexer com ela. Aí ele cortou toda a volta dela e muitas raízes. E o que me chamou a atenção, raízes de diferentes espessuras na lateral. Mas a raiz mais profunda estava no meio dela, fincando ela para baixo. Mesmo todas as raízes em volta sendo cortadas, ainda não conseguia puxar ela, porque precisava quebrar a raiz de baixo. Você já viu, tem uma imagem muito interessante em um dos tsunamis que deu esses anos atrás, aquela tempestade toda de água passou e derrubou uma palmeira, e a palmeira ficou, quando passou a água, a palmeira voltou para cima, para o lugar que ela estava. Porque o que importa para nós hoje não é o que nós estamos vivendo, no momento que nós estamos vivendo. O que importa para nós hoje é a profundidade que nós temos no poder da palavra de Deus em nossas vidas. Olha só que legal. Isso daqui você está olhando para a palmeira de cima, né? Olha quantas raízes em volta. Olha aí, ó, essa foto ficou melhor. Você percebeu quantas raízes que saem pela lateral? Mas ainda não conseguimos tirar a árvore, porque a raiz mais forte estava para baixo. Sabe o que eu entendi? Olha que legal aí, ó. E essa é uma pequenininha, tem uma maior lá. Não sei como é que vai fazer para cortar. Aliás, se sábado alguém tiver disposto, né, para vir ajudar a gente a fazer mais buraco, pintar a casa, pode vir, viu? Conversa com o pastor Ivan depois. Aí, quando eu cheguei aí que eu vi isso, aí eu olhei, aí o Espírito Santo tratou no meu coração. Você tem que estar com a palavra na tua vida, aprofundada nos mistérios de Deus. E essas raízes menores em volta é o complemento da palavra de Deus. Pensando, né? Falei, como que vai complementar isso daí? Aí o Espírito Santo fala assim, acorda, cara. Falei, não precisa gritar que estamos todos em paz. Só falar devagarzinho.
Estou mais lento para pensar, mas não está travado. O que Jesus Cristo ensinou da sua vinda, da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição? Amarás o Senhor Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Quando você faz um bom relacionamento em volta de você, você se mantém em pé nos momentos difíceis. Isso é uma escolha nossa, com quem nós andamos, o que nós lemos, o que nós pegamos, o que nós fazemos, o que nós deixamos de fazer. E quando chega nesse momento de escolha, nós não nos preparamos para isso. Tem muita coisa na vida que é de uma complexidade muito grande. Você quer ver uma coisa que produz em nós uma incapacidade tremenda, e quando nós não nos apercebemos daquilo que está se acontecendo em nossa volta, a gente cai e não consegue levantar porque as raízes estão muito superficiais. Sabe por que uma palmeira floresce no deserto? Porque a raiz dela procura água, procura lençóis freáticos, aonde for, aquela raiz vai descendo até achar. E no momento difícil que nós vivemos, nós não queremos mais nos aprofundar no poder da palavra de Deus. Por isso que muita gente sai, por isso que muita gente desiste, por isso que você vê muitos desigrejados, né? Por que será sair da igreja? Porque eu vi um problema lá na igreja, viu? Se você ficar firme aqui na terra, aprender a conviver com as coisas e as pessoas, se rodear de coisas boas, vai vir tempestade. Só que você não vai cair, porque você está firmado no poder da palavra de Deus. Mas tem pessoas que elas não se aprofundam. E pode ser usado. Por exemplo, ontem eu ganhei umas mandiocas maravilhosas. E quem plantou, que foi o Jefferson, falou assim: eu não planto muito fundo para a gente não precisar de enxada. Mas tira. Que mandioca maravilhosa, Jefferson. Deus abençoe. Quando for tirar mais, me chame. Não tenha dó, me liga que eu vou lá. Né? Aí tudo isso a gente vai vivendo e vai lendo a palavra de Deus, e você vai vendo certas circunstâncias que tem que nos trazer um aprendizado. Mas aquele pé de mandioca não aguenta a tempestade. Ele pode produzir uma coisa boa para aquele momento, mas ele não tem raízes profundas. Não quer dizer que seja ruim, mas é alguma coisa para aquele momento. Ele não brota de novo, é só uma muda. Você corta, depois você tira pedaços assim, que tem no tamanho certo, você põe na terra, acabou aquilo lá, acabou. Você tirou o pé, você comeu mandioca, acabou. Você já percebeu que tem gente que é assim? Você conhece a pessoa um tempo, depois aquela pessoa some. Você procura a pessoa daqui 20 anos, a pessoa está do mesmo jeito, na mesma reclamação, não se firma em lugar nenhum, não se firma em emprego, não se firma em igreja, não se firma em casamento, não se firma em relacionamento nenhum, pôs filho no mundo, mas não dá certo, reclama de tudo, porque não tem raízes. E a palavra de Deus diz que quando nós escolhemos estar na presença de Deus, meditar na sua palavra de dia e de noite, nós somos como árvores plantadas à beira de riacho, que pode vir o tempo ruim, a gente não vai passar e não vai cair, vai passar, mas não vai cair no tempo ruim. Você tem percebido o que Satanás tem mostrado para nós nesses últimos dias? E Paulo já nos alerta isso lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Não fica prestando atenção no que você vê, porque o que você vê passa. Um pé de mandioca é uma delícia. Que mandioca gostosa. Ainda mais com a Miriam fazendo. Vocês não têm ideia, irmãos, e nem vão ter, que eu não vou convidar vocês para comer isso daí. Né, Miriam, meu amor? Mas para um diabetes... Ô, doutor Celso, eu comi um pouquinho. Ó, entendi. Mas só usou para aquilo. Acabou, você tirou, você desenraizou. É muito superficial, estava facinho, tirou assim, pá, comeu, acabou. Mas o Senhor não quer que vivamos nesse mundo apenas superficialmente. Ele não quer que você dê um fruto e depois desapareça. Ele quer que aonde nós estivermos, que nós possamos ser aquilo que Cristo foi na face da terra. Porque ser cristão é seguir os caminhos de Cristo. Ser cristão é ser afrontado pelas pessoas e raciocinar. Eu fico vendo quando eles enfrentavam Jesus, Jesus parava, pensava,
Respirava e fazia a profundidade de Deus acontecer na vida daquelas pessoas. É isso que o Senhor quer que nós vivamos nos dias de hoje. Porque a volta de Cristo está próxima. E as pessoas precisam ir para o céu. Chegou a hora de nós termos uma fé inabalável. Uma árvore despreparada não dá frutos. Ela precisa estar preparada. Dentro desses dias eu quero te levar a ser uma árvore preparada para dar frutos excepcionais. Passar por todos os momentos sendo alimentado por Jesus. Amém? No Salmo 19, versículos 7, 8 e 11, está escrito assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos, dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Existe um fator crucial para as nossas raízes serem profundas. Sabe o que é? Confiar. Mas não é confiar 99%. Eu confio no Senhor, mas essa semana aqui eu não sei, que estou com medo. Pronto, você já desconfiou. Estava te falando um pouquinho atrás. Você quer ver lidar com uma coisa difícil? É quando a coisa não está na nossa mão. O meu desejo está na minha mão. Eu posso escolher, eu vou ou não vou. Eu faço ou não faço. Eu estudo ou não estudo. Eu arrumo um trabalho melhor ou não arrumo um trabalho melhor. Pronto, está na minha decisão de fazer. Eu posso fazer isso. Eu posso vir à igreja todos os dias. Eu posso vir à igreja todos os cultos que tem. Eu posso vir à igreja só ao domingo. Eu posso vir à igreja só à ceia. Eu posso orar apenas uma vez por dia. Eu posso passar o dia inteiro na meditação da palavra de Deus. Eu posso o dia inteiro estar com a minha mente ligada no trono do Deus eterno. Como eu posso também o dia inteiro só pensar besteira. Tudo isso está na minha mão. Isso eu decido. Agora, você quer ver uma coisa difícil? É você lidar com uma coisa que não está na tua mão. Aí é difícil. Aí a gente se desgasta. Por exemplo, nós casamos, um dia a gente conhece uma pessoa, a gente casa, assume um contrato de casamento perante a sociedade civil. Você vai a um cartório de registro civil e lá você faz a proclama e faz o teu casamento. E os cristãos pedem a bênção da igreja sobre o casamento. Então deixa eu desfazer algumas dúvidas. Igreja não faz casamento, viu? Nós abençoamos casamentos. Isso é uma escolha da igreja. Aí quando começou esse negócio de ideologia de gêneros, aí tem muitos países que já estão permitindo o casamento de pessoas do mesmo sexo. Nossa, começou um pavor no meio das igrejas. Os pastores, não, e se pastor não fizer vai ser preso. Aí vem um desses: ô Gilson, o que você acha? Nada. Como não, cara? Se chegar lá duas pessoas do mesmo sexo, querer que você faça o casamento? Eu falo, não. Não, mas se você falar não, vai preso. Não vou preso. Eu não sou autoridade do Estado para casar ninguém. Eu sou autoridade de Deus para abençoar aqueles que confiam em Deus. Ponto. Entenderam? O desgaste que alguns pastores tiveram com esse assunto, já tinha pastor já juntando comida para a família levar na cadeia para ele. Pensando quanto sabonete que usava por semana. Falei, para, cara. Não, mas você leva a coisa muito simples. Uma vida é simples. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquilo que não está na minha mão eu não resolvo. E também não pode me imputar por culpa aquilo que não é decisão minha. Aquilo que não tem legislação, não existe condenação para aquilo que não está combinado. O país pode querer fazer casamento de pessoas homossexuais. E se elas quiserem casar, casa. Se eu souber de alguém que casou, eu não perco a amizade com a pessoa. É problema dela.
Porque o meu problema não é cuidar da vida dela. O meu problema é cuidar da minha vida, da minha mulher, de uma filha que eu tenho solteira, ensinar a palavra de Deus para vocês, e eu me pegar na palavra do Senhor e aprofundar as minhas raízes para estar firme nos dias maus. E ponto, não posso tomar decisão por ninguém. Então você casa e cria filhos. Aí nós esquecemos de nos aprofundar no poder da palavra de Deus. Aí os filhos são bênção de quem? Do Senhor e para o Senhor. Ótimo. Aí chega um tempo que você gasta um feijão lascado com os filhos, né? Cria bem. Deixa o peão gordinho, né? Fica assim, gordo, né? As moças bonitas, os pais gastam dinheiro com shampoo, com essa mulherada, que só quem tem filha mulher sabe quanto custa, né? Manter essa mulherada em casa. Aí aparece um bonitão e leva tua filha embora. Fica naquela briga pro filho não casar. Larga de ser tonto, rapaz. Não está na tua mão isso daí. O nosso serviço como pais é criar bem na presença do Senhor. E quando chegar o momento do filho pular do ninho, tem uns passarinhos que não pulam, né? Precisa meter uma bica pro passarinho pular. É a águia que faz isso, né? A águia pega e joga o bichinho para fora e deixa ele cair e vê se bate asa. Né? Tem uns que você tem, né? Vai em nome de Jesus. Né? Mas na maioria, filho tem que casar. E quando vai casar, os pais ficam depressivos. Tudo bem, se prepara para isso. Se você tiver com as suas raízes fincadas no poder da palavra de Deus, você vai entender toda uma macroestrutura da vida que foi preparada perfeitamente por Deus para nós não sofrermos. Mas nós estamos deixando de nos aprofundar da palavra para vivermos o nosso querer. E o nosso querer é falho. Nosso querer é falho. Sabe por quê? Nós esquecemos os versículos anteriores ao 3. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Se ele não temer ao Senhor, ele não vai ser bem-aventurado. Você está percebendo muitas vezes que as escolhas erradas que nós fazemos para a vida nos traz desgraça, que depois quando a gente vai resolver que não está na nossa mão, o diabo fala assim, é Deus que está te castigando. E as pessoas acreditam mais no demônio do que no poder da palavra. Por quê? Negam-se a conhecer a palavra de Deus. Posso ver um sorrisinho? Sabe qual que é a maior arma que Satanás ele tem hoje para nos desarraigar? Dúvida. Dúvida. A dúvida é um instrumento maligno de Satanás sobre as nossas vidas. Alguém lembra de cabeça sem consultar o Google? Salmo 23, versículo 4. Eu converso com o meu telefone. Ok, Google? Ele fala, pois não, que eu posso te ajudar? O Zé que me ensinou essas coisas. Alguém lembra que está escrito no Salmo 23, versículo 4? Fica quieto, Tiago, não perguntei para você. Tadinho, leva para casa esse tormento. E não erra a nota que eu estou ouvindo, hein? E ainda que eu andasse, a gente não quer ter problema. Quer pousar de bacana. Viu? Um dia vai chegar uma notícia de doença na tua casa. Um dia você vai ter que conviver com dias difíceis. Um dia você vai ter que conviver com o desemprego. Um dia você vai ter que conviver com a separação parcial das pessoas, que é conhecida por morte. É uma separação parcial. Porque aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo, sabem que esse curto período de tempo que nós vivemos na terra, porque é curto esse período de tempo, é apenas para demonstrarmos no mundo espiritual a quem nós servimos, porque a quem nós servimos já venceu a morte lá atrás, e falou assim, se você permanecer em mim, a morte não terá prazer na tua vida, mas eu vou te levar para viver comigo eternamente lá nos céus. Uma hora ou outra você passa por alguma decepção.
Quem que gosta de estar com o carro sem seguro, chegar no lugar que você deixou o carro, roubar o teu carro? Aí o cara fala assim, nossa, mas você não é crente? Eu falo, não. Você não vai na igreja então? Por isso que eu sou cristão. E o que aconteceu comigo, acontece com todo mundo. Eclesiastes 9, versículo 2, as coisas são comuns para todas as pessoas. O diferencial está depois que acontecem as coisas. Os que estão enraizados sofrem um abalo, podem até dobrar com a ventania. Quando a ventania passa, volta para a posição certa. Os que não estão arraigados no poder da palavra, caem com as tempestades. E muitos nunca mais se levantam. Alguns nunca mais se levantam. Quando vem esse problema, que nós somos afligidos pelas dores do dia a dia, Satanás começa a pôr assim na cabeça das pessoas, daqueles que não estão enraizados. Você está vendo Deus te castigando? Desculpa, o meu entendimento da Bíblia me diz a seguinte coisa: de Deus não se zomba. Tudo aquilo quanto o homem plantar, o homem vai colher. O arbítrio, Deus já nos deu. Você vive. Agora, dentro do arbítrio, você faz escolhas. O que você escolheu para a tua vida? Você planejou a tua profissão bem planejada? Você viu os prós e os contras? Você viu como é que está o mercado de trabalho? Você viu quanto que é a rentabilidade anual dessa profissão? Que a nossa cultura é tão pobre que nós queremos viver do mês, né? Em países desenvolvidos, e se um dia eu quero declarar sobre a vida de alguns aqui, você vai trabalhar fora do país, você vai ganhar dinheiro pra caramba. Lá chega lá, eles vão fechar salário anual com você, não é mensal. Um salário assim, quanto que dá o dólar hoje? 3,70, né? 3,80. Salário assim de anual de 50 mil dólares, daria quanto? 150 mil reais, dividido por 12, dava uns... Ainda não é um salário que eu quero para você. No dia que você sair do país, você vai encontrar uma realidade que não é a nossa. Porque, inclusive, nossa falta de raiz não é só no evangelho, é também na cultura. Nós estamos vendo absurdos sendo cometidos. E agora em outubro, esses dias eu estava dando aula, sempre dou aula 2 vezes por mês, eu dou aula para os adolescentes. Perguntei para os adolescentes da nossa comunidade, seus filhos, qual que é o evento mais importante que nós teremos em outubro? Estava conversando com o pessoal de 12 a 14, 15. Nenhum deles lembrou que tinha eleição em outubro. Ah, pastor, mas eles não votam ainda. Mas aí que está o perigo. Não tem que discutir o assunto quando você vai resolver o assunto. Você tem que entender do assunto antes do assunto, para você se preparar, pensar, ponderar, pôr seu ponto de vista, tirar seu ponto de vista, e daí chega no dia, você sabe o que você faz da tua vida. Tem uma grande onda de pessoas do bem falando que não vão votar em outubro. Uma das maiores besteiras, desculpa, tá? Coisas pessoal, não é bíblico isso, coisa da minha cabeça. É uma das piores besteiras que a sociedade do bem fala. Nós não temos castas de políticos. Entra em alguns países que tem castas da sociedade. A pessoa nasceu naquela casta, ela morre naquela casta. Fica lá. Nós não temos. Políticos sobem porque nós votamos. O princípio da democracia, o que é? O poder emana do povo para o povo. Chega de 2 em 2 anos, nós votamos. Você já fez a pergunta por que se vota de 2 em 2 anos? Você já viu quanto gasta uma eleição? Aí depois eu te respondo por que falta dinheiro para o SUS. Porque nós estamos colocando pessoas para administrar a nossa riqueza. Que eu não sei se você já se aprofundou disso, mas nós pagamos uma taxa tributária de 35% até 60%. 100 e poucos dias do ano, dos 300 e pouco, a gente trabalha só para pagar imposto. Pastor, mas eu não pago imposto na fonte. Mas você paga imposto no arroz, no feijão, você paga imposto na gasolina, você paga imposto no refrigerante, você paga imposto na água, você paga imposto no frango que você come, você paga imposto na carne que você come.
Você paga imposto para dormir, você paga imposto para tomar banho. Você já pegou a tua conta de luz para você examinar a descrição? 25% é ICMS. 25%. Algum tempo atrás nós pagávamos nesse templo 400 e poucos reais de conta de luz. Ultimamente está vindo R$1.000. E olha que nós estamos desligando lâmpada para caramba agora, né? Era para o ambiente ficar mais aconchegante. É nada, que eu quero economizar. Brincadeira. Foi mais forte que eu. Desculpa. A gente não gasta mais, mas eles aumentam. E você vai se desgastando. Aí a gente não está arraizado na nossa sociedade. A gente começa a meter o pau e achar que todos são ladrões. Por que nós não mudamos nosso voto agora em outubro? Nós vamos votar para presidente, para senador, deputado estadual, federal e governador. 5. O que custava votar para prefeito e para vereador, né? Ia sobrar uma grana violenta. Esses dias eu estava fazendo uma live, aí eu falei para as pessoas, não pensam que o pastor está fazendo trilha. Eu estou com um carrinho pequeno, mas estou andando na cidade de Sorocaba, que tem um remendo em cima do outro. Tem hora que Aí, aqui em Sorocaba, a gente não usa cinto de segurança só para se proteger da batida, é para não cair do banco mesmo. Quando não tem remendo, tem buraco. Não era para nós estarmos sacudindo todos os órgãos lá dentro. Esse dia o fígado reclamou. Falou assim, eu não aguento mais bater na turma do lado, né? Porque fica... Culpa de quem? Nossa. Agora em outubro, por gentileza, se você lembrar em quem você votou no último presidente, troque o voto. Se você lembrou em quem você votou no último deputado federal, faça uma análise crítica. O que ele fez? Hoje nós temos ferramentas para você ver o que esses caras fazem. Não fez nada, troca teu voto, não vota mais nele. Não cai na lábia. A cada 2 anos a gente tem que... Eu já comprei uma cinta protetora de costa. Eu ponho e agora de julho até outubro eu ponho assim. Porque o que vem nego dar tapa nas costas da gente é brincadeira, né? Oi, pastor, posso contar com o teu voto? Não, eu não induzo ninguém a votar. Eu quero que as pessoas votem quem elas quiserem. E quem eu acho que merece a minha confiança, eu até falo para as pessoas. Falo, vota em tal pessoa. Viu, mas o problema não são eles. O problema somos nós. Porque nós não queremos nos aprofundar na política, porque achamos que a política é de ladrão. E as pessoas boas se afastam das coisas, os maus tomam conta mesmo. Eu não estou falando de PT, eu estou falando de todos os partidos que englobam a nossa política. Porque se você começar desde 1985, quando a dita democracia foi colocada de novo, que o Tancredinho foi, depois não foi mais, depois o Sarney, que tinha sido posto lá para tampar buraco, vira presidente. Aí depois do Sarneyzinho a gente põe o Collor. Você já pensou em outubro nós elegermos o Collor de novo? Aí o Collor liga para os Estados Unidos e chama a Zélia Cardoso de Mello. Irmãos, se você não sabe o que é fantasma, se esse cara ganha e traz a Zélia, pergunta para quem tinha dinheiro em 1989. Dormimos, amanhecemos sem nada. Eu já não tinha mesmo. Mas tinha gente que tinha. Culpa de quem? De Deus. Futebol, Brasil e Costa Rica. Pá. Como diz o nosso amigo, haja coração. Você acha que no país da Costa Rica existem cristãos? No Brasil existem cristãos? Então, um país de um lado, um país do outro. Senhor, abençoa esse time, meu Deus, que faça um gol. Você já pensou essas orações chegando a Deus? Aí Deus chama Jesus e falou, o que é isso? Não, é um bagulho que eles jogam lá embaixo, bola. Fala, meu Deus do céu, mas por que tanto pedido para fazer gol? Não, é que se fizer gol, ganhar. Aí Deus deve falar assim, não precisa explicar essas coisas. Deixa. Você acha que Deus vai mandar a bênção para que time?
Não, tem algumas coisas que a gente precisa conversar. Tiver mais fé. O time que tem o Neymar, coitado. Depois do jogo eu pedi para a turma parar de me mandar mensagem do Neymar, porque meu celular caiu 4 vezes sozinho. Aliás, está um bagaço. Né? Assim, trocar o vidro dele que quebrou. O outro já mandou pôr a televisão na vertical. Você acha que Deus vai ouvir essas orações, com todo respeito à tua inteligência? O time vai ganhar o time que estiver melhor preparado, que escolheu os melhores jogadores, os jogadores que se dedicam mais. Você já viu o jogo de Portugal? Aquele Cristiano Ronaldo não é um jogador, aquele é um atleta. Você sabe que uma empresa de esteira desenvolveu uma esteira para ele correr dentro da piscina? Agora você entende porque lança a bola para ele? O defensor pode sair 5 metros na frente, ele chega 10 depois, antes do cara. O cara se prepara. Fez gol. Portugal está ganhando porque tem Cristiano Ronaldo. Eu acho que a preleção é assim. Entra 10 dentro do gol e deixa o Ronaldinho sozinho na frente. Pegou a bola, bica para frente que o Ronaldo se vira. Mas Deus não pode interferir nisso, porque isso está na tua mão, é tua escolha. Porque Deus não pode praticar injustiças. Quem está arraizado na palavra, aquele que está com as suas raízes profundas, raízes que procuram águas lá no subsolo, pode vir a tempestade, vai balançar, vai ter tempo que as folhas vão cair, que a árvore parece seca, mas quando chegar o tempo das águas, ela vai brotar de novo, porque ela nunca morreu. Ela passou por um momento difícil, mas aquilo não era o fim. Você está entendendo que as nossas escolhas demonstram a profundidade que estão as nossas raízes. Vocês lembram de um texto que está lá em 1 Samuel 17:37? Acho que está arrolado aí. Olha a confiança que Davi mostrou diante de Saul, antes dele enfrentar o Golias. Ele diz assim, em 1 Samuel 17:37, o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Isto é uma declaração de confiança. Você sabe o que está faltando? Quem tem raízes profundas, traz à sua memória todas as vitórias que Deus te deu no dia da tua angústia. Porque daí o diabo fala assim, você não merece. Aí você fala assim, não, é mentira, eu mereço. Nossa, eu já venci tal coisa. Nossa, aquela vez que eu estava desempregado, nunca faltou nada na minha casa. Nossa, aquela vez que eu fiquei assim, o Senhor entrou com libertação para mim. Nossa, mas eu fiquei doente, ninguém achou. Mas aí eu comecei a orar, o Senhor mostrou para o médico, mas me deu remédio, sarei. Viu? Satanás essa semana vai querer tirar da tua mente, tirar do teu consciente o valor que você tem diante de Deus. Mas você tem que trazer isso na tua vida. Mas para trazer a raiz tem que estar na palavra de Deus, não é superficialmente. Irmãos, Davi era o filho mais novo. Esses dias aprendemos que talvez ele nem era filho natural daquela família, era um filho bastardo do pai, por isso que ele não se assentava junto com os seus irmãos, era esquecido, cuidava de animais, cuidava das fezes de animais, vivia no curral. Mas o coração dele era um coração profundo na presença de Deus. Ele vai levar comida para os irmãos, ele chega lá e está lá o filisteu. 3 metros e pouco, gritando assim, tem homem desse lado aí não? Tudo corintiano desse lado. Mais ou menos assim a conversa dele. Aí o Davi olhou e falou, quem que é o cara? Os caras, quem que é o cara? É um gigante. Falou, não, vou lá colar o brinco nesse cara. Mas colar brinco, você deve brigar com o joelho dele, né? Dar uns murros no joelho, não vai fazer nada com o gigante. Aí ele foi conversar com o rei. Senhor, já me fez vencer um urso e um leão. Vou vencer esse filisteu também. Sabe o que me chama mais atenção nessa palavra? É que ele foi lutar com aquilo que ele tinha nas mãos. O rei Saul, preocupado com ele, que não era problema do rei Saul,
Quando você quer resolver problemas que não estão na tua mão, você causa problema para a vida dos outros. Pegou a armadura do rei e deu para Davi. Sabe quando você rebaixa o carro? Eu vejo Davi daquele jeito, rebaixado. Pôs a armadura e ele... Mostra, tira o bagulho que eu não consigo andar agora, ficou pesado. Tira tudo. Pegou uma pochetezinha, talvez de couro, passou a mão numas pedrinhas, colocou e foi com estilingue. Quando Golias olhou para ele e falou assim, que isso, agora me manda... Você está achando que eu sou cachorro, rapaz, para você matar eu com pedrada? Mas Davi foi usado naquilo que ele sabia. A raiz dele estava na mira. Ele era um cara bom, atirador. Ele só precisava de uma testa. E eu fico imaginando a visão que Deus deu para Davi. Quando ele viu aquele cara gritando, ele falou assim, nossa, uma testa dessa eu procurei a vida inteira, essa eu não erro. A turma tinha medo do grito e ele já pensando, que testa, mano. Essa eu não erro. Irmãos, eu fico imaginando a empolgação de Davi naquele momento. Ele falou, bicho, fechou. Você está vendo a escolha que ele fez? Ele escolheu vencer o gigante. Ele escolheu vencer o gigante. O exército inteiro, inclusive o rei, que foi instituído pelo povo. Olha a tua escolha. O povo cansou do profeta, queria um rei. Foi uma escolha do povo. Deus falou, tá bom, então escolhe o rei. Você quer o rei? Escolhe Saul. Saul se destacava no meio das pessoas, tinha um pouco mais de altura. Colocaram o rei segundo os olhos dos homens. Esse rei segundo os olhos dos homens, de frente com uma batalha, o povo de Deus, o povo hebreu, sendo humilhado, escrachado por vários dias, aparece um menino, que fez a escolha de derrotar o exército inteiro, inclusive o rei, fez a escolha de se amedrontar. Eles tinham medo do tamanho e da voz do cara. Davi olhou e falou, essa testa é linda. Quiseram resolver o problema dele, põe a armadura no Davi. Puseram, Davi rebaixou. Falei, ai meu Deus do céu, tira a armadura que eu não aguento com isso. Irmãos, você vai vencer essa semana com aquilo que Deus tem na tua mão, aquilo que você tem de melhor. Você não precisa de ninguém falar para você. Você sabe aonde você é bom, você sabe como você ora, você sabe como busca, você sabe a consagração, você sabe o tamanho do teu Deus. Por que está com medo desse probleminha? Por que está com medo desse probleminha? Diante do Deus que nós temos, os problemas são pequenos. Sabe que eu vou te contar uma outra coisa? O problema, para você enfrentar, depende da posição que você está. Quando você está em pé, você fica na altura do problema. Quando você está deitado, ele é grande. Quando vem a tempestade e te derruba, você olha para cima e fala, nossa, esse problema é grande, essa doença é grande, esse desemprego é grande, tem 14 milhões de pessoas desempregadas. Eu não vou conseguir vencer. Provérbios fala que a gente vive daquilo que a gente fala. Quem tem raízes superficiais fala besteira. Quem tem raízes aprofundadas, o Senhor é meu pastor. Ele não vai faltar na minha vida.